Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Bora para mais um vídeo. Lembrando, você lê o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo, versículo por versículo. Já tem no canal a segunda carta do apóstolo João, explicada versículo por versículo, com louvor, frase e um tema. E agora estamos no nível 2, que já foi colocado o louvor, a frase. Estamos expondo a terceira carta do apóstolo João. E já estamos no versículo 10, e se Deus quiser hoje já iremos para o 11. Então, qual é a dificuldade agora? É só você ler e eu te ajudo a entender. Beleza? E para você que queira participar do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão presencialmente, temos uma turma nas segundas-feiras e temos também uma turma aos sábados. Nas segundas-feiras, das 7 às 9, aos sábados, das 3 às 5 da tarde. Fechou? Pega a sua Bíblia, sem mais enrolação, sem mais delongas. Terceira carta do apóstolo João, versículo 10 e versículo 11 agora. Terceira carta do apóstolo João, versículo 10 e versículo 11. Não se esqueça de curtir, tá bom? E comentar o vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo ele é importante e acaba mostrando ele para mais pessoas. E quem eu desejo alcançar? Eu não desejo, nesse canal, apenas seguidores de uma forma primária. Em primeiro lugar, eu quero achar pessoas sedentas de Deus, que têm sede de crescer, mas não têm recurso. Tem sede de crescer, mas não consegue, às vezes, ler a Bíblia e entender para pregar e expor a palavra de Deus. Então eu quero ajudar esse tipo de pessoa. Então, me ajude nessa parte, curta o vídeo, comenta, se inscreva no canal para que cada vez mais nós venhamos conseguir mais pessoas sedentas, ajudar mais pessoas a ter esse acesso à palavra de Deus e a um crescimento constante. É muito trabalhoso estudar, óbvio, versículo por versículo, é muito trabalhoso, só que ao mesmo tempo muito gratificante, porque você vê muitas pessoas crescendo e se desenvolvendo na palavra de Deus. Então, não se esqueça de nos ajudar, não custa nada, só dá um clique aí na curtida, comentar se você almejar, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Ajuda nesse nosso trabalho de evangelização. Versículo 10 e versículo 11 diz assim: pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Amém? Então esses dois versículos hoje. Lembrando, sempre quando eu estiver repetindo o versículo 9, versículo 10, versículo 10, versículo 9, você pode ver que as aplicações elas não serão iguais, elas serão diferentes. Porque às vezes em um versículo só dá para a gente aplicar muitas coisas. São muitas ideias dentro de um mesmo versículo. Então você pode ver que, mais uma vez, estamos aqui no versículo 10 e, se Deus quiser, entraremos hoje no 11. No versículo 9 aí na sua Bíblia, vamos lá. Tem o nome Diótrefes, correto? Você está lembrado o que significa o nome Diótrefes? Olha a recapitulação da aula aí, hein? É importante você saber e guardar. Diótrefes, do grego, significa nutrido por Zeus
ou alimentado por Júpiter? Apenas uma pincelada. É crente, mas o Deus que se alimenta é outro. É crente, mas o alimento não é oração. É crente, mas o alimento não é a palavra. É crente, mas o alimento não é um jejum dado a Deus. É crente, mas o alimento é sempre outra coisa. Então tome cuidado. Versículo 10. A expressão, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Lembrando que o trazer à memória aqui não é apenas falar. Eu vou trazer à memória o que Diótrefes tem feito. Não é isso apenas. É trazer à memória e junto vir uma disciplina. Aquela linguagem de um pai ou de uma mãe, acredito que você que é mais antigo vai saber. É aquela linguagem do pai e da mãe que ele fala assim, eu vou te bater. Eu vou explicar por que eu vou te bater. É mais ou menos isso. É João dizendo, eu vou te tirar daí. Eu vou te dar uma disciplina. Mas antes eu vou explicar por que eu estou te tirando. E aí começa a descrever tudo o que Diótrefes está fazendo. Então, em primeiro lugar aqui, o trazer à memória é dar uma disciplina. Tá? E a gente leu também o texto dos Salmos 119, Salmos 119, versículo 67 e 71, que diz, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra, antes de ser afligido. 71. Foi-me bom ter sido afligido, castigado, para que aprendesse os teus estatutos. Então a disciplina, ela não é para matar ninguém, tá bom? A disciplina é para te colocar no caminho de volta. Segundo ponto, é óbvio que aqui, quando João desse essa disciplina para Diótrefes, ia causar uma certa vergonha. E assim, e com isso acaba abatendo aquele comentário que de vez em quando a gente ouve muito, que Deus não envergonha ninguém. Deus envergonha, sim. E por várias vezes na Bíblia, ele já envergonhou. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Olha o que está escrito. Aos que pecarem ou aos que viverem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, para que serve a repreensão na frente de todos? Para que crie temor. Você que gosta de pecar escondido, tome muito cuidado. Gosta de pecar em paz, né? Quer que ninguém te atrapalhe. Tome muito cuidado. Deus envergonha, e envergonha mesmo. Então, não quer passar vergonha? Não faça a palavra de Deus passar vergonha. Não faça o evangelho passar vergonha. Se arrependa dessa vida de pecado. Com detalhe, no texto aqui, essa aplicação do texto está sendo feita para líderes. Imagine para liderados. Continuando. Outra expressão que no nosso meio, e tudo dessa, tá? Trazer a memória, dar uma disciplina, dar um castigo. Uma outra expressão no nosso meio é que sempre quando alguma pessoa tem um ministério que chama a atenção, e aí outra pessoa do mesmo nível acima vai chamar a atenção dela, dar uma disciplina a ela, alguns dizem que é inveja. Que tem medo de perder posição, tem medo de perder isso, tem medo de perder aquilo. Enfim, em alguns pontos é uma verdade mesmo, só que não é em todos. Então, para já tirar esse outro comentário aí, tudo é inveja, tudo é medo de perder trono, tudo é medo de perder posição. Às vezes é Deus te tratando mesmo, tá? No caso aqui de Diótrefes, João não tinha inveja nenhuma dele.
não guardava rancor nenhum de Diótrefes. Só que a obra estava sendo prejudicada, perecendo, por causa de Diótrefes. Então João precisou fazer alguma coisa, dar uma disciplina. Tá? Então agora continuando a mensagem de hoje, aí no versículo 10. As expressões que nós iremos trabalhar hoje é essa daqui, ó. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Essa expressão do versículo 10 que iremos trabalhar. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Do versículo 10 ainda, a expressão e, vírgula, não contente com isto. Isto o quê? E não contente com isto. Essa é outra expressão que iremos trabalhar. E no versículo 11, a expressão amado, vírgula, não sigas o mal, vírgula, mas o bem. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Relembrando, recapitulando, proferindo contra nós palavras maliciosas e não contente com isto, e também, amado, não sigas o mal, mas o bem. Então observe que continuando aqui no versículo 10, provavelmente João, ele tinha os seus seguidores, né, os seus discípulos, os seus irmãos, e Diótrefes não fazia os trabalhos na igreja dele sozinho. Ele com certeza também tinha pessoas a qual ele contava, pessoas que o ajudavam. Ou você acha que Diótrefes expulsou todo mundo da igreja sozinho? Com certeza ele tinha ajuda, tá bom? Porque ninguém consegue fazer o que Diótrefes estava fazendo sozinho. Tinha ajuda. Então, com isso, Diótrefes também tinha alguns irmãos que o ajudavam. E se alguém chegasse em Diótrefes, nos discípulos de Diótrefes, nos irmãos que Diótrefes tinha na obra de Deus, chegasse neles para perguntar: ei, o que você tem para falar do apóstolo João? O que você tem para falar do discípulo do amor? O que você tem para falar do nosso mestre João? Provavelmente, tanto Diótrefes quanto os seus seguidores não iriam falar muitas palavras boas de João. Aquilo ali é chamado de discípulo do amor, só que é o que mais cria ódio. Aquilo ali diz que se parece com Jesus, se parece com o diabo. Para pensar aí. Diótrefes e seus seguidores, e João e seus seguidores aqui, estão em conflito. E o próprio texto diz que Diótrefes já falava algumas palavras maliciosas de João. Para pensar aí. O que você acha que Diótrefes e os seus seguidores falavam de João, o apóstolo João? Então, na cabeça, quem só ouvisse Diótrefes e os seus seguidores, automaticamente ia criar uma imagem de João, que João não era esse discípulo do amor não, igual a Bíblia diz. Que João não era esse discípulo parecido com Jesus não, igual a Bíblia diz. Esse João é péssimo líder. Então, se alguém só ouvisse Diótrefes e só ouvisse seus seguidores, João era o pior líder da história. Era o pior líder da igreja. Tá começando a compreender o que eu tô querendo dizer? Ó, se alguém só ouvisse Diótrefes e os seus discípulos, João era o pior líder da história. Mas, se alguém ouvisse os discípulos de João, ia ter uma história totalmente diferente contada. O que você está querendo dizer com isso, irmão Cleberson? Jamais acredite 100% em uma história que foi contada apenas 50%. Vou de novo, hein? Jamais acredite 100% em uma história
que foi contada apenas 50%. Conheça os dois lados da história. Sabe por quê? Já aconteceu comigo. Com certeza também já aconteceu com você. De você ouvir alguém falar de outra pessoa. E aí você achar que essa pessoa é a pior pessoa do mundo. Aí de repente, Deus te dá a oportunidade de conhecer essa outra pessoa. Você fica com ela durante um tempo, tem a oportunidade de conviver, conversar e ouvir as pessoas ao redor dessa pessoa. E do nada te cai a ficha. Meu Deus, não é nada do que me passaram. Porque o que mais tem são pessoas que querem denigrir a imagem umas das outras. Por isso que é importante, receba essa palavra de sabedoria da parte de Deus. Conheça sempre os dois lados da história. Você vai se frustrar muito menos. Conheça sempre os dois lados da história. Você vai evitar falar muita besteira. Conheça sempre os dois lados da história. Você vai evitar xingar quem não deve. Conheça sempre os dois lados da história. Você vai evitar sentir raiva de quem não deve. Conheça sempre os dois lados da história. Conheça. É importante conhecer os dois lados da história. Então aprenda em nome de Jesus. Para de ouvir apenas só Diótrefes e os discípulos de Diótrefes. Começa também a ouvir o lado de João. E aí o que falam de João, você vai ver que às vezes não é nada disso que Diótrefes e os seus seguidores têm falado dele. Conheça os dois lados da história. Versículo 10. A expressão agora. E não contente com isto. Pergunta é, e não contente com isto, o quê? Aquilo que a gente acabou de falar. Ó o versículo 10. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. As obras que ele faz. As obras que ele faz. Vírgula. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Eu vou trazer à memória as obras que ele faz e ainda ele está proferindo contra nós palavras maliciosas. Aí vem João e ainda continua. E não contente com isto o quê? Aquilo que já foi falado aqui atrás, do versículo que a gente está lendo. E não contente com isto é uma expressão que João está dizendo de Diótrefes, que o camarada não se contentava em errar pouco. Não se contentava em pecar pouco. Não! É uma expressão que João utiliza que Diótrefes não se contentava em pecar pouco não, irmão. O e não contente com isto é alguém que decide pecar, entra no caminho do pecado, não quer sair dele e vai até onde não tiver mais o que pecar. Ele vai. É um ser humano que deixou os seus erros se transformarem em defeitos. Tá dando para entender? É diferente, tá bom? Erro e defeito. Erro é o que todos nós cometemos. Defeitos é hábito. É quando você pega esse erro aqui e deixa ele virar hábito. Quando você pratica ele todas as vezes. E Diótrefes, ele se tornou essa pessoa. Ao ponto de deixar os seus erros se transformarem em defeitos. É isso que significa. E não contente com isto, é um camarada que decidiu pecar. Entrar no caminho do pecado e não sair dele. Ninguém me muda. Eu vou até o fim por isso. Esse era Diótrefes. Já aconteceu com você de você falar assim, nossa, regras são chatas.
Mandamentos são chatos. Meu, mas que coisa chata esse negócio de limite, limite, limite. Já aconteceu com você em algum ponto da sua vida? Em que às vezes Deus fica te colocando limites, ou Deus usa pessoas para te colocar limites. Diótrefes aqui era uma prova viva que não aceitava limite nenhum, e queria mesmo. E é ele que eu vou usar como exemplo, porque ele se autodestruiu. Foi comprovado pela ciência que quando o ser humano, você é ser humano? Quando o ser humano faz tudo o que quer, de novo, hein? Guarda isso. Quando o ser humano faz tudo o que quer, ele se autodestrói. Você sabia disso? Aí vem Papai do Céu. Aí vem o nosso Deus. Já sabendo que o ser humano se autodestrói quando faz o que quer, o que ele faz? Nos dá limites. Nos dá mandamentos. Regras. Irmão, se você não entender isso aqui, eu vou falar de novo. Para você, regra é chato. Mandamento é chato. Limite é chato. Mas você sabia que mandamento, regra, limite é uma prova de amor de Deus para com a sua vida? Na sua cabeça, esse negócio de dar limite, ou coisa ruim. Esse negócio de falar de regra, ou coisa chata. Esse negócio de falar, obedeça aos meus mandamentos. Eita coisa chata, Jesus. É Jesus falando. Sabe por que eu tô te dando limite? Sabe por que eu tô te dando regra? Sabe por que eu tô te dando mandamentos? Porque se eu tirar eles, você se autodestrói. Primeiro ensinamento aqui do versículo 10. Não deixe os seus erros se transformarem em defeitos. Não crie o hábito de errar, porque senão já não é mais erro, é defeito. E como que eu faço isso, irmão Cleberson? Observe os mandamentos de Deus. Observe as regras de Deus. Observe os limites de Deus. Porque Deus, quando deu limite para você, regra para você, não foi porque ele te odiava, não é porque ele é um Deus chato, é porque ele sabe que se ele tirar isso, você se autodestrói. E isso é uma prova de amor dele para com a sua vida, para não ver você destruída, para não ver você destruído, ele te deu limite. Para não ver você destruído, ele te deu regra. Para não ver você destruído, ele te deu mandamento. Por isso pare a partir de hoje de falar, ai que regra chata, que mandamento chato, que palavra chata. Não, é Deus dizendo, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Oh, glória. Glória a Deus. Não tenha o mesmo fim de Diótrefes. Diótrefes escolheu entrar no caminho de erro e não queria que ninguém tirasse ele dali. Deixou que os erros se transformassem em defeitos. É isso aí. Então que a partir de hoje você olhe de forma diferente para a palavra de Deus, para os mandamentos, para as regras, para os limites que Deus dá. Isso é uma prova de amor também. Amém? Continuando, versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quando o apóstolo João, ele deixa claro aqui sobre não seguir o mal, para quem você acha que ele está apontando?
E quando você vê aqui que João deixa escrito, mas sigas o bem, para quem você acha que ele está apontando? Lembrando que não podemos fugir do texto. O mal aqui no texto, não sigas o mal, é Diótrefes. Mas o bem é Gaio, Demétrio. Os crentes aqui que se parecem com Jesus. A NAA, Nova Almeida Atualizada, está escrito assim, ó, essa expressão aqui, ó, amado, não sigas o mal, mas o bem. Está escrito dessa forma assim, ó. Olha que coisa mais clara ainda. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Olha, não imite o que é mal, e sim o que é bom. De uma forma mais clara aqui, para você entender, vai estar mais ou menos assim, ó. Não imite Diótrefes, e sim Gaio. Não imite Diótrefes, e sim Gaio. Me permita tirar mais uma expressão errada que tem no nosso meio? Alguns clamam, gritam e diz: você não tem que seguir pastor nenhum. Siga só Jesus. Jesus é seu espelho. É Jesus, é o único. Concordo. Só que será que a Bíblia também nos manda imitar a fé de alguns líderes? De alguns pastores? Vamos ver. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrando que aqui está falando, ó, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Já está apontando para Gaio. Não se esqueça disso, tá bom? Então tem que imitar. Agora vamos falar de um texto mais claro. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Vamos ver se não é para imitar mesmo? Pastor nenhum, ninguém? Ó, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais... O que está escrito aí na sua Bíblia? A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eita, Jesus. Vou ler de novo. Não é para imitar pastor nenhum, fé de pastor nenhum, não é para olhar para a vida de pastor nenhum. Só Jesus, só Jesus. Então como que a gente explica isso aqui? Lembrai-vos, lembra, dos vossos pastores. Quem? Jesus? Não, dos pastores carnais mesmo, que a gente tem. Que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vou aplicar. Não imite o que é mal. Tem muito pastor sem vergonha, safado. Tem muito pastor que não vale o prato que come. Tem muita liderança sem vergonha? Tem. Mas também tem muito pastor bom. Tem muita gente que você pode imitar. A maneira como ela ora, a maneira como ela estuda, a maneira como ela se dedica a Deus. Você pode imitar a fé desse líder. Às vezes não é nem líder. Às vezes é um cristão que não tem título nenhum, mas que tem uma vida tão parecida com Jesus que você pode olhar para essa pessoa e a Bíblia te manda imitar. Te orienta a imitar. Então imite a fé de bons crentes. Imite. Tenha ao seu redor bons crentes. Amém? Segundo ponto. Não imite ou não sigas o mal, mas o bem. O mal aqui, como já falei, é o líder Diótrefes. O bem é Gaio, Demétrio, João. Vem uma pergunta.
Diótrefes ele expulsava os irmãos da igreja. E é lógico que tinha ali na igreja de Diótrefes gente que gostava dele e gente que não gostava. E aí vem uma pergunta: até que ponto eu devo seguir alguém que não está seguindo a Bíblia? Lembrando que Diótrefes é crente. Me aguarda pelo menos mais 4 minutos. Eu sei que já estourou o tempo, mas me aguarda mais 4 minutos. Tá bom? Só para mim terminar aqui o versículo 11. Até que ponto nós devemos seguir alguém que não está seguindo a Bíblia? Porque se Diótrefes era um pastor, era um líder, expulsava alguns, e tinha dentro da igreja dele gente que gostava dele, gente que não gostava, você acha mesmo que não rolava algumas conversas do tipo: poxa, eu vou sair daqui, eu vou congregar ali na outra igreja, ou eu vou congregar ali no outro pastor? Você acha mesmo que não tinha uma conversa do tipo: não, você está indo contra Deus, hein? Você tem que ficar aqui, no lugar que Deus te chamou, com esse pastor aí mesmo. Às vezes é Deus te tratando. Vou perguntar de novo e eu quero que você reflita. Até que ponto nós devemos seguir alguém que não está seguindo a Bíblia? Lembra de Josué capítulo 1? Deixa eu responder para você, para te ajudar e fazer com que você pare de sofrer nessas benditas dessas igrejas cheias de Diótrefes. Em Josué capítulo 1, o povo olha para Josué e diz assim: Josué, enquanto você estiver em comunhão com Deus, seguindo a palavra de Deus como Moisés fez, todo mundo aqui vai te obedecer. E quem não te obedecer morre. Está no texto. Porém, se tu abandonar, nós te deixaremos. Vou fazer a pergunta de novo. Até que ponto nós devemos seguir alguém que não está seguindo a Bíblia? Irmão, parou de seguir a Bíblia e já tem um tempo, já era para você ter saído daí. Enquanto está seguindo a Bíblia do jeito que ela é, expondo a Bíblia, vivendo a Bíblia do jeito que ela é, tudo certo. Ainda que você não goste, está sendo confrontado, mas é pela palavra, é para você continuar aí. Porque é a palavra que está te confrontando, é o Senhor da igreja que está te confrontando. Agora, o camarada tá roubando, fala palavrão, bate na mulher, não respeita ninguém, continua pregando uma santidade falsa e tu continua aí. Maltrata todo mundo. Não tem o fruto do Espírito, autocontrole. Às vezes até xinga. E tu continua aí. Então tu quer continuar sofrendo. Às vezes é ciumento por causa de cadeira, por causa de oportunidade. Às vezes é porque Deus te deu a graça, você até prega um pouco melhor, canta um pouco melhor, ensina um pouco melhor. E às vezes por ciúme te deixa no banco, simplesmente por vaidade. E você continua aí. Até que ponto devemos seguir alguém que não está seguindo a Bíblia? Parou de seguir a Bíblia? Já é um convite de Deus fazendo assim: filho, sai daí. Vamos para outro canto, porque nem eu tô aí. Nem eu tô aí. E por que você tá? Continuar. E aí tem um terceiro ponto, que esse já é para você equilibrar as situações. Lembrando, primeiro, não imite o que é mal e sim o que é bom. Sempre procure bons homens de Deus, boas mulheres de Deus para imitar. Segundo ponto, até que ponto devemos seguir alguém que não está seguindo a Bíblia? Parou de seguir a Bíblia, já tem um tempo, deixou de ser erro e começou a ser defeito, nem Jesus está aí dentro. Então você também tem que sair. Terceiro ponto, não existe igreja perfeita.
Não existe igreja perfeita. Até na igreja que João pastoreava, tinha muito erro, tinha muito defeito que estava sendo consertado. Então, dentro dessa ideia, eu tenho que aprender que existem locais que vão exigir de mim uma certa tolerância. Por que você está falando isso, irmão Cleves? Parece até um paradoxo daquilo que você já falou, mas não é. Não existe igreja perfeita. Cada ambiente vai exigir de mim uma certa tolerância. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, o outro lado da moeda também existe. Gente que não pode ver um errinho na igreja que já quer sair. Gente que não pode ver alguma coisa que não gostou que já quer sair. Calma, não é assim não. Então a gente tem que aprender que existem locais que vão exigir de nós uma certa tolerância. Irmão, todo lugar tem erro. E com detalhe. Eu estou em busca de uma igreja perfeita. Ninguém fala isso, né? Mas é na cabeça da pessoa, tem muito isso. Eu estou em busca da igreja perfeita. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No dia em que você entrar lá, ela parou de ser perfeita. Sabia? Porque você também é cheio de defeitos. É cheio de erros. Então coloque na sua cabeça, isso aqui é maturidade. Existem ambientes que vão exigir de nós uma certa tolerância. Aprendeu aí? Então existem ambientes que já deixou de ter apenas erros, defeitos. E a liderança, o cabeça da igreja, já parou de praticar a palavra de Deus e viver. Você tem que sair dessa aí. Agora, quando você observar uma igreja em que tem uma liderança saudável, mas o corpo está sendo aperfeiçoado, está sendo curado através da pregação da palavra, ensino da palavra, fique aí. Porque por mais que o corpo esteja doente, a palavra vai restaurar ele. E não é qualquer errinho que você vê no ambiente que você já tem que sair dele. Não é. Tá bom? Então, o segundo ponto é para a liderança que deixa a igreja toda adoecer porque ela está doente e não quer mais praticar a palavra de Deus. Então, nem Jesus está lá. Então, não é para você ficar lá. Agora, o outro ponto é quando a cabeça está saudável, mas a cabeça está curando o corpo. Com certeza vai ter muito erro aí, muito defeito, porém, a cabeça está curando o corpo. Eu estou dizendo para você, que às vezes vê qualquer errinho na igreja e você quer sair. Não, não é assim. Existem ambientes que vão exigir de nós, aprenda isso, vão exigir de nós uma certa tolerância. Nem tudo é ferro e fogo. Nem tudo é justiça, mudança na hora. Até porque grande parte das transformações não é instantânea, é progressiva. Então, só de trazer essa ideia, deveríamos ser muito mais tolerantes. Até porque eu e você temos algumas coisinhas ainda para se libertar na presença de Deus. Mas quem é que nos liberta? A palavra de Deus. Então, ou seja, exerça com o outro a tolerância que às vezes você tem consigo mesmo. Amém? Bora para cima, seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é muito importante. E mais uma vez, é só ler o capítulo e eu te ajudo a entender. Sorriso de crente e Deus abençoe.